Novo mapa de risco no enfrentamento ao coronavírus tem melhora em Santa Catarina e você vai ver também na edição de hoje. Santa Catarina vai começar a vacinar adolescentes nos próximos meses. Estudo mostra que a maioria dos adolescentes que morreram por Covid-19 tinham comorbidades. Passa a valer lei que autoriza indústrias de produtos de saúde animal a produzirem vacinas contra a Covid. No Brasil, ainda tem quem queira escolher qual vacina tomar contra o coronavírus. Em Criciúma, quem tem 35 anos ou mais começa a ser vacinado contra a Covid. E prefeito chama atenção para a vacina contra a influenza. Abertas inscrições para bolsas de estudos da Prefeitura de Criciúma na Unesc. Prefeitura de Criciúma realiza a demolição de casas que apresentam risco à população. Especialistas explicam o que é a obstrução intestinal que acometeu o presidente da República. E no esporte, mais uma derrota do Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021 e nós estamos no ar com o Informe Região. O último mapa de risco divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina mostrou mais uma melhora no enfrentamento ao coronavírus. Dá uma olhada. A matriz de risco potencial para a Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde no último sábado, segue apontando melhora nos índices. O mapa dessa semana aponta 9 regiões em estado grave, na cor laranja, e outras 7 em nível gravíssimo, na cor vermelha. Na semana passada, os dados mostravam 8 regiões em cada nível. As regiões que apresentaram melhora, comparadas com a semana passada, foram as do Alto Vale do Itajaí e Extremo Sul Catarinense, que agora deixam um nível gravíssimo para o grave. As regiões do Alto Uruguai Catarinense, Planalto Norte e Serra Catarinense mantiveram a tendência da semana passada e continuam na cor laranja. As regiões que estão no maior nível de risco são Xanxerê, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Foz do Rio Itajaí e Nordeste. O estado de Santa Catarina deve começar a vacinar nos próximos meses os adolescentes contra a Covid-19. Confira na reportagem. A vacinação de adolescentes contra a Covid-19 em Santa Catarina já foi autorizada. A informação foi anunciada pelo governador Carlos Moisés na última sexta-feira pelas redes sociais. Segundo ele, a imunização do grupo ocorrerá após a conclusão da aplicação das doses nos adultos, que está prevista para o final de agosto desse ano no estado, conforme calendário divulgado pelo próprio governo. O aval foi concedido pelo Ministério da Saúde. O órgão é o responsável por regulamentar o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Por enquanto, somente a vacina da Pfizer tem liberação da Anvisa para aplicação em adolescentes. O grupo atingido tem idade entre 12 e 17 anos. Atualmente, a maioria das cidades de Santa Catarina vacina trabalhadores da indústria, que fazem parte dos grupos prioritários, e pessoas com idades entre 35 e 40 anos. Pelo calendário estadual, todos com mais de 18 anos devem receber ao menos a primeira dose até o dia 31 de agosto. E falando em adolescentes, a maioria dos adolescentes que morreu por Covid-19 no Brasil tinha pelo menos uma comorbidade. O levantamento é do Instituto Abrace, com base em dados no Ministério da Saúde. Das 578 mortes de adolescentes registradas até o início de julho, 65% tinham complicações prévias, como diabetes e asma, por exemplo. Apesar de representarem a menor parte dos casos, as mortes de pessoas na faixa de 12 a 17 anos com comorbidade é preocupante. Dos quase 6 mil casos positivos para o novo coronavírus no país, 39% eram de adolescentes com comorbidade. Entre os adolescentes diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave que tinham alguma comorbidade, 60% usaram suporte ventilatório. Já entre os adolescentes sem comorbidade, 32% precisaram do auxílio respiratório. A mesma diferença acontece para a letalidade da doença. Enquanto apenas
5% dos adolescentes sem comorbidade morreram pela síndrome, 13% daqueles com comorbidade foram a óbito pela doença. A vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech teve 100% de eficácia em adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. A Anvisa aprovou em junho a utilização da vacina da Pfizer para maiores de 12 anos. Já está valendo a lei que autoriza indústrias de produtos de saúde animal a produzirem vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. O texto foi publicado com um veto. A lei autoriza que indústrias que produzem vacinas e outros insumos de saúde animal possam fabricar vacinas e insumo farmacêutico ativo contra a Covid-19. Isso permitirá com que o Brasil possa ser um grande produtor de vacinas suficientes para vacinar toda a população brasileira, e não só esse ano, mas também para os próximos anos. E poderemos, inclusive, o Brasil exportar a vacina ajudando outros países, gerando emprego e oportunidades aqui no Brasil. Então, por isso, esse dia, eu diria que é um dia praticamente de glória, por uma luta que a gente vem trabalhando há muito tempo, e com essa sanção agora é lei. As empresas que optarem por desenvolver essa produção vão se submeter às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A fabricação dos produtos para animais deverá ser feita em local separado à produção de vacinas contra a Covid-19. O envasamento e armazenagem, por exemplo, devem ser feitos em ambientes distintos. Tudo isso será fiscalizado pela Anvisa, que também terá a obrigação de verificar a capacidade de produção dos estabelecimentos para que não haja desabastecimento no país dos demais insumos produzidos. A lei foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e sofreu um veto em relação ao texto aprovado na Câmara e no Senado. O presidente Jair Bolsonaro vetou do texto o artigo 5º, que previa incentivo fiscal às empresas de saúde animal que optassem por produzir vacinas contra a Covid-19. O presidente avaliou que a medida reduziria a arrecadação e o texto não previa medidas compensatórias ou o impacto previsto. O veto do presidente será analisado pelo Congresso Nacional em sessão ainda sem data para ocorrer. O autor da proposta diz que em 90 dias, cerca de 400 milhões de vacinas poderão ser produzidas, mas segundo o senador Wellington Fagundes, ainda falta um decreto para regulamentar o texto. Os próximos passos agora é o decreto de regulamentação, que será editado, e espero também que o mais rápido possível, e aí já a definição entre as empresas interessadas em fabricar com a transferência tecnológica. E é importante dizer que o Fiocruz já tem a transferência tecnológica, poderá fazer convênio com essas indústrias e outras também laboratórios mundiais já estão interessados no Brasil, porque nós temos essa capacidade industrial instalada e que poderemos fazer, por exemplo, em 90 dias até 400 milhões de doses. Isso permite com que a gente possa atender o mundo que hoje não tem vacina praticamente para atender a população. E, claro, a transferência tecnológica vai permitir com que o Brasil também possa ainda desenvolver a nossa tecnologia própria, ou seja, já temos aí 4 vacinas, 4 pesquisas já bem adiantadas, e aí, além de poder utilizar esses parques com a transferência tecnológica, nós poderemos usar a nossa própria tecnologia, ou seja, não vamos depender de importar IFA, não vamos depender mais da China, da Índia exclusivamente. Nós vamos ser um país solução. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Saúde Animal, Sindan, informou em nota que entende que a sanção da lei é um reconhecimento à capacidade produtiva do setor, mas esclarece que, neste momento, ainda é necessário que alguma empresa detentora das tecnologias de produção de vacina demonstre interesse, além de outras questões burocráticas que podem levar meses. A nota diz que esse trabalho de identificação de potenciais está sendo feito pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Saúde. No mês de maio, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado da ministra Flávia Arruda, visitou o Parque Fabril da Ouro Fino Saúde Animal, no interior de São Paulo, para conhecer a estrutura da indústria e discutir a possibilidade de que a empresa, que tem mais de 10 anos de atuação no mercado biológico animal, produza também vacinas contra a Covid-19. A seguir, Criciúma amplia a vacinação contra a Covid-19 a partir dessa semana.
Agora vamos conferir como fica o tempo nessa semana aqui em Criciúma e na nossa região. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol e sem nuvens. A noite segue com tempo aberto e também sem nuvens. A temperatura mínima será de 6 graus e a máxima de 19 graus. Na quarta-feira, dia 21, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 7 graus e a máxima de 19 graus. Na quinta-feira, dia 22, o dia será de sol com algumas nuvens e também não deve chover. Os termômetros vão marcar temperatura mínima de 8 graus e máxima de 21 graus. E na sexta-feira, dia 23, o dia será com muitas nuvens e aberturas de sol ao longo do dia. A temperatura mínima será de 9 graus e máxima de 21. 3 em cada 4 cidades brasileiras já registraram casos em que o cidadão tenta escolher a vacina que vai tomar contra a Covid-19. A prática é criticada por especialistas. Subiu para 75,5% o número de cidades brasileiras que registram casos do chamado sommelier de vacinas. Esse é um apelido dado a pessoas que tentam escolher a marca do imunizante contra o novo coronavírus. Esses dados são da pesquisa da Confederação Nacional de Municípios. O levantamento ouviu 5.500 prefeitos em todo o Brasil entre 12 e 15 de julho. Na pesquisa da última semana, 70% dos municípios tinham casos de pessoas que escolhem vacinas. O pesquisador de saúde da Fiocruz, Rafael Guimarães, se pronunciou e disse que a prática de escolher vacina atrasa exponencialmente o calendário e a perspectiva de ter uma cobertura razoável contra o vírus. A Coronavac foi a mais rejeitada, sendo desaprovada por metade da população do país. Logo em seguida, a vacina da AstraZeneca apresenta a maior rejeição, com 41%. Já as vacinas da Pfizer e da Janssen apresentaram rejeição mínima. A partir dessa segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 vai ser ampliada para mais idades em Criciúma. Confira. A Secretaria de Saúde de Criciúma divulgou nesse fim de semana que, a partir dessa segunda-feira, a vacina contra o coronavírus estará disponível nas unidades de saúde para quem tem 35 anos ou mais. Além disso, segue também a imunização em grupos prioritários, incluindo trabalhadores da indústria entre 30 e 34 anos. Existem ainda cerca de 1.000 doses disponíveis para esses grupos. A aplicação da segunda dose segue o cronograma conforme marca de vacina, sendo que as pessoas que fizeram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 10 de maio podem se vacinar também nessa segunda-feira. Para serem imunizados, todos devem estar previamente cadastrados no portal Minha Vacina, pelo www.minhavacina.criciúma.sc.gov.br. Até o momento, Criciúma já aplicou aproximadamente 146 mil doses, sendo pouco mais de 102 mil dose 1, quase 37 mil dose 2 e aproximadamente 7 mil vacinas de dose única. E em Criciúma, as unidades de saúde também estão vacinando contra a influenza. É a vacina contra a gripe comum. As doses estão disponíveis para toda a população. Pelas redes sociais, o prefeito Clésio Salvaro fez o apelo para que a população procure imunidade e receba a dose da vacina contra a gripe. Em um vídeo publicado na última sexta-feira, ele aproveitou para se vacinar. Então, pessoal, aqui no gabinete do prefeito, junto com o secretário Acélio, Samuel, da Vigilância Sanitária, toda a equipe, as enfermeiras, que estão aqui preparadinhas aqui, porque vão aplicar em mim aqui a vacina da gripe. A partir de 6 meses de idade está liberado, você pode procurar qualquer unidade de saúde que você vai tomar esta vacina. É muito bom, faz bem para você e para todos da sua família. E aproveitando agora aqui também para dizer uma outra coisa. Agora, sério, né? Acima de 36 anos, a vacina do Covid está liberada. Então você pode procurar também nos postos de vacinação, nos locais de vacinação, e tomar esta vacina. Um detalhe, vai até às 21 horas e você não deve, você não pode fazer isso, querer escolher qual a melhor vacina. A melhor vacina é aquela aplicada no seu braço. É bom para você e bom para a coletividade. Tá bom, gente? Abraço a todos. A vacina contra a gripe está disponível em todas as unidades de saúde do município para toda a população acima de 6 meses de idade.
As doses foram liberadas depois que a campanha de vacinação contra a gripe chegou ao fim, com poucas doses aplicadas. Em Santa Catarina, menos de 50% do público-alvo se vacinou e as unidades ficaram com muitas doses armazenadas. Para quem for se vacinar, a Secretaria de Saúde do município lembra que é necessário respeitar um intervalo de 14 dias entre a vacina da gripe e a da Covid. A seguir o esporte, o Criciúma volta para casa com mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Começou nesta segunda-feira o prazo de inscrições para bolsas de estudo da PMC Unesc em Criciúma. Começaram as inscrições para os estudantes de graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, interessados em concorrer a bolsas de estudo. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Criciúma. A Prefeitura investiu mais de R$ 1.600.000 na iniciativa. Os interessados devem apresentar a documentação na Central de Atendimento ao Acadêmico, a CENTAC, da Unesc, das 8h30 da manhã até as 9 horas da noite. Já no Paço Municipal, a entrega da documentação está marcada para ocorrer entre os dias 1º e 3 de setembro, no hall de entrada do Paço Municipal, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. As pessoas carentes podem concorrer a bolsas de 50% e candidatos portadores de deficiência podem requerer 100%. Os selecionados deverão se enquadrar nos seguintes critérios: residir há 5 anos consecutivos em Criciúma, não ter diploma de graduação, estar matriculado em um dos cursos de ensino superior da Unesc, ter renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos e não ter sido reprovado em 3 ou mais disciplinas no semestre anterior, se tiver recebido bolsa no semestre anterior. A relação dos inscritos será publicada no site oficial da Prefeitura, o criciúma.sc.gov.br, e da Unesc, unesc.net, no dia 8 de setembro. Nos mesmos endereços eletrônicos, a lista dos pré-classificados será disponibilizada no dia 6 de outubro. A relação oficial dos classificados e em lista de espera será divulgada no dia 15 de outubro. A Prefeitura de Criciúma está realizando a demolição de imóveis abandonados que podem trazer riscos para a população. Pelas redes sociais, nesse fim de semana, o prefeito mostrou um desses trabalhos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na área central de Criciúma, junto com a Defesa Civil, fazendo esse trabalho para demolir essas obras começadas e não terminadas, ou também essas obras abandonadas pela cidade, que é o local onde ficam pessoas que não deveriam ficar, se drogando, fazendo sexo, enfim, fazendo malandragem, né, colocando em risco a vida e a segurança das pessoas. Então, se você souber, aí, você observar que próximo da sua casa, do bairro onde você mora, tem uma residência, uma obra abandonada, você deve entrar em contato com a Defesa Civil do município de Criciúma no telefone 199. Você pode ligar que nós vamos tomar as providências. Já são dezenas de obras que nós estamos demolindo e pronto, deixando o terreno limpo, igual essa aqui, ó. A internação repentina do presidente Jair Bolsonaro colocou em evidência um problema chamado obstrução intestinal. Esse tipo de caso acontece quando há um bloqueio no funcionamento do sistema digestivo. Em muitos casos, o paciente tem que passar por cirurgia. Nossa reportagem conversou com um especialista que vai explicar como isso acontece e quais são os riscos. A animação mostra de forma simplificada o que acontece dentro do organismo. O problema se dá quando há um bloqueio das fezes e gases que passam pelo intestino. Os sintomas são cólica, vômitos, prisão de ventre, estufamento do abdômen e soluços, como aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a obstrução intestinal nada mais é, de que algum fator externo que interfira na forma do intestino, impedindo o fluxo normal das suas secreções ao longo dele. A obstrução pode ser de 2 tipos, no intestino fino ou no intestino grosso.
O primeiro caso é o mais comum e acontece geralmente em pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia no abdômen, como foi o caso do presidente. Desde que levou uma facada em setembro de 2018, Bolsonaro passou por 6 cirurgias. Durante o processo de cicatrização, existe o risco de uma membrana se formar no intestino e obstruir a passagem dos resíduos. Hoje existe uma tendência do cirurgião fazer cirurgias através da cirurgia chamada por vídeo, onde são feitas pequenas incisões e o cirurgião trabalha com instrumentos delicados. Essa cirurgia, ou esse tipo de cirurgia, praticamente não causa aderências. Entretanto, quando o cirurgião precisa realizar um corte no abdômen do paciente, o que ainda acontece para diversas doenças, o cirurgião tem que manipular os órgãos intraabdominais com a sua luva, que tem talco, e aí você tem um pouco de sangue, a manipulação cirúrgica, os pontos que são dados, tudo isso faz com que haja a criação de cicatrizes intraabdominais. E essas cicatrizes intraabdominais que vão desenvolver as ditas aderências. A obstrução intestinal pode acontecer de 2 formas. A primeira delas é a obstrução parcial, também conhecida como suboclusão. E quando isso acontece, um tratamento clínico geralmente resolve o problema. A segunda forma é a obstrução total. E nesse caso, o paciente precisa passar por cirurgia. O especialista afirma que após o tratamento ser concluído com sucesso, o risco de uma nova obstrução acontecer é pequeno, mas o paciente sempre vai conviver com essa possibilidade, especialmente no caso do presidente, que já passou por várias cirurgias. Infelizmente, aderências não têm tratamento preventivo, tá? E de outro lado, né, o paciente que tem um quadro como esses, ele pode vir a ter novos quadros. Tá? Então, não é comum, não necessariamente isso vai acontecer, mas veja, no caso especificamente do presidente, né, ele teve múltiplas cirurgias abdominais, certamente ele tem aderências intraabdominais e que causaram esse quadro agora, e que ele não tem nada o que ele possa fazer que vai evitar que isso venha acontecer novamente, e se acontecer seria de uma maneira aleatória. A chance de ter um novo quadro como esses não é grande, entretanto, ela existe. E vamos falar de esporte. Mais uma derrota do Criciúma pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com resultado contra o Mirassol, o Tigre ficou na 3ª colocação na tabela. Na segunda etapa, o Mirassol abriu o marcador em cobrança de pênalti com o Rafael Silva. E nos minutos finais ampliou em bola parada com Guilherme. Eu acho que o jogo foi ruim, assim, né? Na minha parte, concordo também em relação a isso. Tivemos a oportunidade de sair, né, na frente. Eu acredito que se nós tivéssemos feito o pênalti, eu acho que ia ser outro tipo de jogo. Felizmente perdemos, isso faz parte do futebol. O Luiz também, ele já fez pênalti para nós e nos ajudou e já deu 3 pontos também. Com o primeiro tempo ruim, o pênalti perdido também desestabilizou a equipe. Eu acredito que sim. O primeiro tempo não foi bom, nenhuma das 2 equipes, né? Poucas chances de gols, mais truncado, né? Nós tivemos a oportunidade de sair na frente, felizmente não fizemos. O estádio Heriberto Wilson contra o Figueirense. Agora na sequência, a gente lamenta aí por não ter conseguido pelo menos levar pontos a Criciúma, mas a gente está dentro de uma margem ainda boa, né, com 14 pontos dentro do G4 e esse é o mais importante. O Tigre está agora na 3ª colocação da tabela e pode encerrar a rodada em 4º, dependendo do resultado da partida dessa noite entre Novo Horizontino e Paraná. Para dar sequência, cabeça boa, lógico que todo mundo está triste por não ter conseguido. Eu acho que o jogo contra o Botafogo nós jogamos melhor do que hoje não jogamos bem. Corrigir os erros aí, tomamos, né, 5 gols aí que a gente vinha na defesa menos vazada nesses 2 jogos e fizemos um, então ajustar, melhorar, ainda está numa margem acessível ainda, né, com 14 pontos e mais um jogo ainda no retorno, né? A gente, principalmente nós, eu sempre falo que trabalhamos sempre jogo a jogo, né? Mas a gente tinha feito uma margem, né, de 15 pontos junto com o Juliano e a comissão técnica. Então nós precisamos aí somar mais
esses 3 pontos aí para a gente ter uma margem para o segundo turno. O Informe Região vai ficando por aqui. Eu te convido a nos acompanhar também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.